Tudo bem com você? Que a graça do Senhor Jesus, o poder do Espírito Santo e o amor de Deus esteja sendo derramado sobre você constantemente. Que você esteja aí recebendo da graça de Deus, o poder do Espírito Santo, o amor de Deus sendo jorrado sobre você. Que Deus esteja fortalecendo e cuidando de você e de toda a sua família. Estou com a palavra de Deus aberta aqui, a Bíblia Sagrada. Estou com a palavra de Deus aberta em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3 e versículo 11. Vou ler só um pedacinho do versículo 11, que diz assim: tudo fez perfeito em seu tempo. Em algumas traduções está escrito formoso, mas tudo fez perfeito em seu tempo. E no versículo 14 está escrito assim, Eclesiastes 3,14, está escrito assim: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Presta atenção nesse versículo. Vou ler de novo. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Palavra de Deus para a nossa vida hoje. Há um caminho para a gente percorrer. Há um caminho para a gente seguir. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Senhor Jesus disse isso em João capítulo 14. Nós estamos seguindo nesse caminho. Nós estamos andando nesse caminho. Esse caminho que nos leva à salvação, que nos leva à eternidade. O mundo segue a sua rotina, a sua vida. Aconteça o que acontecer, a vida vai seguindo. Mas nós estamos dentro do caminho. Estamos no caminho, seguindo a Deus. E nós temos que ter o discernimento. Para quê? Para não desviar os nossos pés do caminho da verdade. Para afirmar a nossa vida dentro da verdade, nesse caminho. E seguir até o fim. Então, quando falta o discernimento das coisas de Deus para a nossa vida, a gente começa a desanimar. A gente começa a parar, a gente começa a fraquejar na fé, a gente começa a ter dúvida das coisas, porque vai acontecendo muitas coisas na nossa vida, na sociedade, no Brasil, no mundo, vai acontecendo muitas coisas, e muitas coisas que vai acontecendo, ela vai abalando muitas pessoas que não têm o entendimento das coisas. Então temos que ter o discernimento para poder nos fortalecer e entender o agir de Deus. O que é o discernimento? Discernimento é a capacidade de compreender situações, separar o certo do errado. Vou repetir. Discernimento é a capacidade de entender situações e separar o certo do errado. Então, se eu não tiver esse discernimento, essa capacidade de entender situações e separar o certo do errado, eu vou me perder ao decorrer da caminhada. E eu me perder no decorrer da caminhada, eu vou ter frustrações. Além de ter frustrações, eu vou ter desânimo. Eu vou ter ansiedades. E isso tudo vai abalar a minha fé, vai abalar a nossa fé. Então eu tenho que ter o discernimento. Como diz a palavra do Senhor, que tudo Deus fez de acordo com a vontade dele, e para tudo que Deus faz, Deus tem um propósito. Então eu tenho que estar entendendo o propósito de Deus. Eu tenho que ter o discernimento do propósito de Deus, do agir de Deus, e saber que Deus está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus falou claramente nesse versículo, em Eclesiastes capítulo 3, conforme a gente acabou de ler aqui, Eclesiastes capítulo 3 e versículo de número 14, eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Ele está dizendo, eu sei
que tudo que Deus faz durará eternamente. Ele não falou ali, eu sei que tudo que Deus fez durará eternamente. Ele não está falando de coisa que Deus fez. Ele está dizendo de coisa que Deus faz. É o presente. É o aqui, é o agora. Ele está dizendo, eu sei. Ele está tendo discernimento do agir de Deus, do trabalhar de Deus, daquilo que Deus está fazendo. Ele está dentro do propósito de Deus. Está enxergando o propósito de Deus. Está compreendendo o trabalhar de Deus. Está vendo o agir de Deus. Está andando com Deus, está desfrutando dos cuidados, do amor de Deus e da capacidade de Deus sobre a vida dele. É isso que Deus quer para você, que você tenha o discernimento das coisas espirituais, o discernimento, o entender que tem muita gente que fica perdido no meio da tempestade. Fica perdido no meio da adversidade, da luta, não tem aquela firmeza, aquela constância com Deus, aquele temperamento controlado com Deus, alicerciado na rocha, na verdade, na palavra, daquilo que Deus está fazendo. A pessoa tem que estar andando com Deus. Muitas coisas que Jesus ia fazer, os discípulos não entendiam, não compreendiam, não aceitavam, porque ainda não tinham discernimento do trabalhar, do que Deus está fazendo na vida dele. E Deus chama a nossa atenção a isso nesta noite. Como diz essa palavra tão maravilhosa que nós acabamos de ler. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Ele está também dizendo, olha, eu sei que tudo o que Deus faz, como acabei de falar, é aquilo que ele está vendo, que Deus está fazendo aqui e agora. E ele fala ali, durará eternamente. Ou seja, Deus não começa algo e deixa pela metade. Deus não começa algo e deixa de qualquer jeito. A Bíblia fala que tudo coopera, sabe? O trabalhar de Deus, ele é amplo. Ele tem início, meio e fim. Deus tem todas as maneiras dele fazer as coisas. Nada sai do domínio e do controle de Deus. Nada sai. Então não pensa você que as coisas estão acontecendo sem o controle e sem o domínio de Deus. Seja qualquer área que você estiver enfrentando na sua vida. Seja social, seja familiar, seja o que for. Deus está fazendo algo na sua vida. E se você sair fora do propósito de Deus, você vai sofrer ainda mais. Você vai padecer ainda mais. Por isso tenha o discernimento. Capacidade de compreender situações e separar o certo do errado. Tenha essa separação na sua vida. Não sai debaixo da visão do trabalhar de Deus, o agir de Deus. Muitas vezes o agir de Deus ele é coletivo, ele é na cidade, ele é no Brasil, ele é no mundo, ele é sobre o planeta inteiro e muitas vezes é no individual, para nós mesmos. Seja qual for a situação, não saia debaixo do trabalhar de Deus, o agir de Deus, e tenha o discernimento, tenha a capacidade de compreender as situações e separar o certo do errado. A palavra de Deus também diz, eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada lhe deve tirar. Nada se lhe deve acrescentar. Não queira você mesmo acrescentar, colocar ferramentas nas mãos de Deus. Deus tem tudo já preparado. Não acrescenta nada não. O que você deve acrescentar é louvor e adoração. E oração. É louvor e adoração. Acrescenta isso nos ingredientes de Deus. Acrescenta nos ingredientes de Deus a tua paciência, o teu louvor e a tua adoração. E deixa Deus agir. Porque conforme eu acabei de ler aqui para você, ele está dizendo claramente, eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Não acrescenta nada a não ser paciência, amor, temperança, louvor e adoração, e também não tira nada não. Muitas vezes a gente vai lá e quer tirar as coisas que Deus está fazendo na nossa vida. Dizendo, isso eu não quero, isso eu não aceito, isso não é para mim. Calma, tudo coopera para o bem daquele que serve a Deus, daquele que ama a Deus. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, não tira nada e não acrescenta nada a não ser o seu amor, o seu louvor e a sua adoração.
nos ingredientes de Deus. Ele está dizendo claramente também, durará para sempre, nada lhe se deve tirar, nada lhe se deve acrescentar e nada lhe se deve tirar. Isso faz Deus, para que haja temor diante dele. Para tudo Deus tem um propósito. Como diz aqui em Eclesiastes capítulo 3 mesmo. Para tudo Deus tem um propósito. Para tudo tem um tempo determinado de Deus. E Ele faz todas as coisas para que haja temor diante dele. Quando essa palavra ali diz, tudo isso faz Deus para que haja temor diante dele, é que Deus quer amadurecer as nossas vidas. Muitas vezes, quando a gente ainda era criança espiritualmente falando, a gente agia uma vida espiritual, a gente agia de qualquer maneira, a gente não tinha o discernimento das coisas, a gente não tinha o entendimento de separar o certo do errado, a gente não compreendia o agir, o trabalhar de Deus, e a gente fazia muita coisa errada. Mesmo sendo cristão, a gente não tinha o entendimento, o amadurecimento. Aí ele diz ali naquela palavra, tudo isso faz Deus para que haja o temor diante dele. O que Deus está dizendo com isso? Eu quero amadurecer a vida dos meus servos e da minha serva. E também de um jeito geral, até mesmo lá no ímpio. Deus quer despertar lá no ímpio. Deus quer despertar nele que há um Deus nos céus e na terra. Que há um Deus que deve ser temido e respeitado e referência e com respeito a ele. Ter esse temor diante dele, porque ele é soberano, ele é eterno. Então, deixa Deus agir na sua vida, querido. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus operar, que você venha compreender o trabalhar e o agir de Deus e ter esse discernimento. Quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, aonde estiver essa pessoa, Senhor, agora assistindo esse vídeo, o Senhor conhece o coração dessa pessoa. O Senhor conhece a vida dela. O Senhor conhece a casa, a família, os filhos, os netos, o pai, a mãe. O Senhor conhece, porque o Senhor tem trabalhado na vida deles. Senhor, muitos não estão vendo, não estão enxergando. Muitos, meu Deus, às vezes até atrapalha, Senhor. Mas age, Senhor, no coração deles nesta noite, nesse momento, que eles recebem, Senhor amado, da Tua graça, da Sua unção, do Teu poder, que eles recebem agora, meu Deus, o entendimento, compreender as coisas de Deus, que o Teu Espírito Santo esteja agindo, que a graça do Senhor Jesus esteja sendo derramada sobre você nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e te guarde.